Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Realmente nós ficamos muito contentes com esse convite que o GAI está ultrapassando fronteiras de Itu. O curso em São Roque vai ser feito em 4 módulos. Então já está acontecendo agora no primeiro semestre e no segundo semestre eles vão replicar os 4 primeiros módulos. São 8 módulos, mas as pessoas vão atender a 4 palestras. E por terem assistido a nossa palestra de fevereiro, gostaram muito da forma como que os assuntos foram expostos e nos convidaram. E nós ficamos muito contentes com isso, porque é indicativo de que o caminho a seguir é esse mesmo, né? Então ficamos muito contentes com isso. Dia 13 de maio, quem também quiser estar presente, depois eu coloco o endereço num dos slides. O GAI é uma entidade não governamental, é uma entidade composta por voluntários, é uma entidade do terceiro setor. O que é uma entidade do terceiro setor? Uma entidade do terceiro setor é exatamente aquela. Nós temos o primeiro setor, é o setor do empresariado. O segundo setor são os órgãos públicos. E no terceiro setor você tem então as diversas organizações, as ONGs, os CIPs, e sejam todas as denominações. E para que servem as entidades do terceiro setor? Elas vêm exatamente suprir um ponto ou alguns pontos onde o poder público não se faz presente, ou não se faz presente talvez da forma como deveria, e também uma ligação com o setor privado, porque o setor privado também financia de uma certa forma as ONGs. Então nós temos esses 3 setores aí trabalhando em prol da sociedade. Então, como voluntários que somos, o nosso grande compromisso não é com políticas de Estado, não é com grupos políticos, não, o nosso grande objetivo é atender e apoiar aos adotados e aos adotantes. Então, assim, aonde nós tivermos que apontar, sugerir, transmitir uma informação que eventualmente possa não agradar ao poder público, lamento, nós faremos. Porque essa é a função também das entidades do terceiro setor, exatamente pela independência que elas têm. O único compromisso que elas têm é com o ser humano. E no caso do GAI, os adotados e os adotantes. Hoje nós vamos fazer uma dissertação sobre adoção tardia, adoção interracial, homoafetiva e adoção especial. Nós escolhemos exatamente esses temas, nós sabemos que há um leque bastante grande de divisão de tipos de adoção, mas nós escolhemos essa aqui. E essa foi escolhida exatamente por São Roque. Eles viram o tema, eles viram o convite da nossa palestra e falaram, não, é essa que nós queremos no terceiro módulo do nosso primeiro curso de habilitação em São Roque. Infelizmente, a Sueli não pôde estar presente conosco, ela faria sobre adoção especial, ainda mais que ela é uma pessoa, ela é do Conselho Tutelar aqui de Itu, mãe também de uma criança especial, e falaria certamente com muito mais propriedade do que eu com relação a crianças especiais, não especificamente a adoção especial, mas tratar mais do tema do especial. E aí eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu fui pego no laço. Então vamos lá, vamos em frente. Adotar. Adotar é acreditar que a história é mais forte do que a hereditariedade, que o amor é mais forte que o destino. Nós estamos nos aproximando do dia 25 de maio, Dia Nacional da Adoção. A história que nós construímos juntos é muito mais forte do que a hereditariedade. Nós vemos isso todos os dias. Nós temos aquelas pessoas que são amigos nossos, são amigos de 10, 15, 20 anos, que nos acompanham na escola, desde a época de escola, que muitas vezes tem muito mais a ver conosco do que aqueles próprios que estão em casa conosco, né? Então a gente diz que amigos a gente escolhe, parente vem junto, né? Então vamos lá. O que eu quero apresentar é um pequeno vídeo para ser assim, um pouquinho mais light, e é o grande unicórnio. E eu vou depois dizer por que eu estou mostrando esse pequeno vídeo.
Volta de novo. Esse agora se chama Um Grande Unicórnio. Tudo bem, meninas? Hora de dormir. Ah, não, vai, conta uma história. Nem Netflix consegue. Ah, não, desculpem, mas eu acidentalmente destruí esse livro por maldade. Esta noite vamos ler um novo livro. Esse agora se chama Um Grande Unicórnio. E quem escreveu isso? Ah, eu escrevi. Ah, olha, um livro de bonecos. Aqui, olha só. Ah, esse é o chifre. Esse vai ser o melhor livro de todos. Não é para me gabar, não, mas concordo. Vai ser mesmo. Vamos começar. Um grande unicórnio, livre e forte. Era feliz, tinha muita sorte. 3 gatinhas apareceram então e transformaram sua vida numa grande confusão. Essa é igualzinha a mim. Não, do que você está falando? São gatinhas. Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência. Fizeram ele rir? Fizeram ele chorar? Ele não devia ter deixado elas. E agora ele sabe que não pode mais se separar dessas gatinhas que ele escolheu amar. Muito bem, tá legal, boa noite. É exatamente isso, né? É a partir de um determinado momento que essas crianças chegam e transformam as nossas vidas e de crianças se transformam em nossos filhos. Então é uma forma, esse filme é muito interessante se a gente analisar sobre esse aspecto da adoção, que representa a adoção, né? Então elas criaram uma grande confusão na vida dele, viraram a vida dele de cabeça para baixo, como acontece mesmo, mas agora não pode mais viver sem esses filhos, né? E quem viu esse filme, viu o primeiro filme, o porquê ele queria as crianças, e no segundo filme, então, essa entrega, esse amor. Enfim, então é essa história do amor que é mais forte que o destino. Então, tá? Falando de adoção tardia, é sempre bom a gente lembrar como é que está a situação do Cadastro Nacional de Adoção. Então, esses são dados do Conselho Nacional de Justiça. Eu sempre gosto de lembrar que as informações que nós passamos aqui, elas estão à disposição pela internet, pelos livros, ou seja, nós não criamos nenhuma informação. Nós podemos emitir, às vezes, alguma opinião, uma informação nossa pessoal. Então, é um pouco alentador, porque se nós vemos que de 2010 para 2014, já houve um avanço, por exemplo, na linha azul, de pessoas que aceitam crianças com 3 anos ou mais. Então era antigamente só 41%, e agora nós já estamos em 51,5%. Isso significa uma mudança nesse quadro. Ao mesmo tempo, antigamente só 39% aceitavam somente crianças brancas, e em 4 anos cai para 29%. E 42,5% atualmente são pessoas que estão indiferentes em relação à cor das crianças. Então isso é um dado muito alentador. E por que essa mudança está acontecendo? Por que esses gráficos estão se transformando favoravelmente? Porque os diversos grupos de apoio à adoção pelo país estão realizando campanhas, estão informando, eles estão trazendo mais luz a respeito desse universo da adoção. E isso se reflete num espaço apenas de 4 anos. Porque se nós considerarmos que 32% só são brancos, mas 19% são negros e 48% pardos, olha o universo de crianças negras e pardas que existem nos abrigos. Então é muito importante essa atuação do poder público. O Conselho Nacional de Justiça tem muito a trabalhar em cima desse assunto e tem feito bastante, e os diversos grupos de apoio à adoção, ou seja, trazer a informação, né, da adoção necessária de quem são essas crianças que estão nos abrigos. Vamos em frente. Bom, começando, o que é uma adoção tardia? Né? Isso
define-se que é para designar a adoção de crianças maiores. Como assim crianças maiores? Considera-se maior a criança que não é mais um bebê, que tem uma certa independência do adulto para a satisfação das suas necessidades básicas. Ou seja, essa criança já começa a se reconhecer como ser. Ela já vê o mundo ao redor distinto, né? Ela não é mais tão passiva. Então, a partir daí, já se considera então, uma criança maior. Que idade que foi fixado para isso? Os especialistas consideram a faixa etária entre 2 e 3 anos como um limite entre a adoção precoce e a adoção tardia. Uma criança de 2, 3 anos de idade, ela já se vê mais ou menos numa comunidade, ela já se vê como outro ser, já se reconhece como outro ser, ela já faz as escolhas, né? Ela já escolhe a sua roupinha, ela já escolhe a comida, ela já faz a birra quando ela não quer comer alguma coisa. Então aí você já reconhece como uma criança para uma adoção tardia, o que parece ser um termo bastante duro se você pensar 3 anos, 2 anos como uma adoção tardia, né? Então nós vamos ver um quadro que diz o seguinte: nos abrigos nós temos atualmente 94,23% de crianças entre 4 e 17 anos. 18,25% dos habilitados aceitam entre 4 e 11 anos. Então nós estamos vendo o que chama a atenção da gente imediatamente. O que aconteceu com as crianças de 11 a 17 anos? Né? Isso é uma coisa meio complicada, esse número. Quando uma criança entra no coração, o preconceito vai embora. Exatamente isso, o preconceito da criança mais velha, o preconceito da adoção tardia. Vamos em frente? Quando nós falamos numa adoção tardia, a gente sempre tem aquela ideia, ou a gente idealiza, quando nós idealizamos a adoção de um bebê, via de regra, o que nós imaginamos que aconteça com o bebê? O bebê vai estabelecer um vínculo de afetividade muito mais rápido comigo. Vai ser muito mais fácil eu criar um bebê do que ter, de repente, dentro de casa uma criança com 4, 5 ou 6 anos de idade. Isso não é necessariamente verdade. E é por isso que eu quero apresentar esse vídeo, que é um estudo feito na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Paraná sobre adoção tardia mostra que crianças com mais de 2 anos e adolescentes têm laços afetivos imediatos com os pais adotivos. Mas a preferência das famílias é pelos bebês. De 30 mil casais que estão no Cadastro Nacional de Adoção, só 3 optariam por crianças maiores. A vida de Fernanda teve um novo rumo quando tinha apenas 1 mês. Abandonada pelos pais, ela foi adotada quando era criança em Curitiba. Em 2009, depois de formar sua própria família, decidiu se tornar mãe adotiva de 2 irmãs de 4 e 7 anos. E o ser humano está acostumado a fazer adoções, mesmo sem perceber. Você adota o namorado, porque é uma pessoa completamente estranha na tua vida que vai entrar. Você adota a família do teu marido, você adota os seus amigos. Então a adoção de uma criança é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas Fernanda é uma exceção. Das quase 30 mil famílias registradas no Cadastro Nacional de Adoção, apenas 3 ficariam com um menino ou uma menina que tivesse mais de 6 anos. O problema é que 90% das crianças aptas para serem adotadas estão nessa faixa etária. Isso representa mais de 4.800 jovens à espera de um lar. Os especialistas perceberam que, apesar da adoção tardia não ser a primeira escolha de muitos pais, os laços afetivos criados são mais fortes. Tanto as famílias quanto as crianças mais velhas se adaptam rapidamente e criam uma relação duradoura. O Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná ouviu 50 famílias envolvidas no processo de adoção tardia. A pesquisa revelou que os mais velhos compreendem melhor o rompimento dos vínculos familiares do passado. Pode acontecer no início, como regressão, a criança fazer uma birra e testar os limites e realmente pensar: o meu papel é o papel de socializar uma criança, de ser mãe, de ser pai e de transformar uma criança em filha. Essa relação, né, interpessoal ali,
esse desejo de filho é que faz com que a criança se torne filho. E esse desejo da criança de ser filho também é que torna com que ela venha a ser filho daqueles pais. Esse reconhecimento, né? Então aí a gente tem vários aspectos, né, nessa fala. A criança que está sendo adotada, ela quer uma família. Ela quer pertencer a uma família. Toda pessoa, toda criança quer uma família. Então ela consegue entender muito mais rapidamente, estabelecer esses laços, porque ela quer muito, ela quer ser filho. Então, é uma força que a gente vai trabalhar. E no vídeo mais adiante, eu vou apresentar a vocês, a presidente do projeto Aconchego em Brasília, essa questão de transformar uma criança em filho. E quando você fala em adoção tardia, a presidente, a Soraya também, ela vai mencionar o quanto que eu estou querendo investir emocionalmente naquela criança, naquele projeto. Então isso tudo tem que se analisar muito bem. Esse investimento, o grau de investimento emocional que eu quero fazer, que eu desejo fazer, isso tudo tem que ser muito bem pensado, mas também pensar que essa criança ela quer estabelecer esses laços, ela quer esse amor, ela quer esse carinho. É óbvio que essa criança tem uma história, essa criança tem um passado. E como ela vai conversar com a gente um pouco mais adiante também, esse passado não pode ser negado, esse passado não pode ser extinto, esse passado não pode ser extirpado. Nós não podemos dizer assim, bom, a partir daqui você tem uma nova história. Não, você tem uma história toda e nós vamos vivenciar o teu passado, porque nós somos essencialmente hoje resultado do que nós temos de experiências vividas até o dia de hoje. A gente não pode só escolher minha vida os melhores momentos, né? E construir a vida a partir só dos melhores momentos. A gente tem todo um passado para trabalhar. Então essa é uma questão muito interessante quando as pessoas falam assim, mas será que essa criança vai se adaptar? Será que essa criança... Bom, aí voltamos à questão. O quanto que eu quero de investimento emocional para transformar essa criança no meu filho. Então esse é um aspecto muito importante na adoção tardia. Os estudos estão aí comprovando que esses laços, que esses vínculos, eles se estabelecem muito facilmente. Aí exatamente nós vamos chegar nesse projeto Aconchego. É um projeto muito bonito, muito interessante em Brasília. E a Soraya, ela fala sobre adoção tardia, ela fala sobre adoção e todos os aspectos que envolvem a adoção. Nós tivemos a nossa primeira roda de conversa, nós tivemos no começo agora do mês de abril, e algumas pessoas falaram assim, nossa, mas vocês falaram muitas coisas pesadas, muitas coisas negativas da questão dos processos de adoção. Porque a adoção é uma coisa para ser levada muito a sério. A adoção é para ser levada não de forma pesada, não com tabus, simplesmente falar. Infelizmente, nós acompanhamos, apesar de estarmos vivendo o ano de 2015, quando se fala que vai adotar uma criança, ninguém fala, meus parabéns. Mas quando você fala, eu estou grávida, a pessoa já pula e fala, para quando é? Essa é a relação. Então, muitas pessoas ainda chegam timidamente no setor técnico do fórum, falam baixinho, onde é que eu me informo sobre adoção? Olha, ainda existe um preconceito, ainda existe o tabu. Isso tem que ser falado de uma forma natural. Eu gerei na minha barriga, eu gerei no meu coração, mas a gestação é a mesma, né? Então a gente tem que falar, e ela fala com bastante propriedade dos aspectos, vamos dizer assim, não tão brilhantes, porque às vezes algumas pessoas resvalam naquilo de tentar querer dourar a questão da adoção. Isso não pode ser feito. Sob pena, principalmente os grupos de apoio à adoção. Eles têm que apoiar, eles têm que informar, eles têm que apresentar essas informações. Eles não podem ser tendenciosos desta ou daquela situação. Eles têm que informar. A realidade é esta. Porque depois nós temos o hábito de acreditar ou de debitar as nossas infelicidades ao outro. Nós sempre temos esse hábito. Quando alguma coisa não dá certo, foi minha sogra, minha vizinha, meu parente, meu patrão.
E quando as coisas dão certo, fomos nós que fomos os gênios da lâmpada. Né? E na questão da adoção, nós temos que informar. Para ninguém falar assim, não era bem isso que eu pensava. Que bom, não era bem isso que eu pensava, então pensa mais um pouco, analisa mais um pouco, veja bem o seu coração, veja o quanto você realmente quer investir nessa relação, porque é uma relação para a vida. É uma relação para a vida. O juiz ou a juíza, quando você está na frente dele para adotar uma criança, ele pergunta, você tem consciência que esse é um projeto para o resto da vida? Que esse será o seu filho a partir desse momento, dessa sentença? Então a pessoa precisa estar muito ciente disso. Porque, por exemplo, eu tenho os meus cachorrinhos em casa. Quando eu quero sair de casa, eu falo assim, tchau, papai já volta. Eu fecho todo mundo na porta e vou embora. Tranquilo que eles têm água, eles têm ração. Mas, filha, a gente não pode fechar a porta e falar, papai já volta. Não dá. Então, assim, pode parecer uma coisa meio jocosa, mas é uma realidade. É um processo que precisa amadurecimento, sim. Né? Eu sempre falo e falei na roda de conversa, a razão com a emoção. As duas asas têm que estar juntas nesse processo. Não pode ser 100% a razão, porque é um processo que envolve sentimentos. Mas também não pode estar idealizando um mundo maravilhoso, porque não vai ser. Ele vai ser maravilhoso lá adiante, dependendo do quanto você quis investir emocionalmente nesse projeto. Então vamos ouvir a fala da Soraya. Vamos lá? Falar de adoção é falar de um tabu, é falar de crenças, de mitos, e é um comportamento que a gente tem que mudar, é uma forma errada de se falar da adoção. Adoção a gente tem que falar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila, do nosso dia a dia, lidar com a adoção de uma forma mais leve. A adoção tardia, que é o nosso tema, bom, primeiro, toda adoção ela tem que ter um tripé. Ela tem que passar pelo biológico, porque nós nascemos, ela tem que passar pelo judiciário, e ela tem também que passar pelo meu querer, o meu desejo, a minha busca, né, a minha realização. E a adoção tardia tem mais um porém. Então nós temos aí 4 pontos para a gente se basear na adoção tardia, que é o meu investimento, o tanto que eu estou querendo investir nessa relação, o tanto que eu desejo investir e buscar essa filiação, porque quem vai fazendo adoção tardia tem que estar consciente da importância dessa filiação, da importância desse pertencimento e desse investimento afetivo, esse investimento emocional. É uma adoção, a adoção tardia é uma adoção trabalhosa? Porque as crianças elas já vêm de uma vivência, de um abandono, de uma história de vida que foi cruel. E ela entra numa família, e essa família já tem todo um código, já tem toda uma forma de conversar, uma forma de lidar, já tem uma cumplicidade, e ela vai entrando nessa família. Então ela precisa, além de se sentir segura, que essa família precisa dessa segurança, ela precisa acreditar nessa segurança, ela também tem que aprender uma nova linguagem, um novo código. É uma forma dela estar se sentindo realmente acolhida e perceber que ela faz parte dessa família. O que a gente pode falar, né, dessa adoção tardia? A adoção tardia ela tem que ser muito bem preparada, os pretendentes precisam ser muito apoiados, precisa ter uma rede, porque tem alguns comportamentos que são típicos da adoção, principalmente da adoção tardia, né?
que a criança dá uma regredida, tá? A criança querer muito pertencer a essa família, como ela quer muito estar dentro dessa família e se sentir membro dessa família. Muitas vezes ela se submete a certas coisas e ela se força a ser parecida com essa família. Ela vai em busca disso e é muito interessante porque o social também faz muito essa força. Então junta uma força que é como se obrigasse todo mundo a ser muito parecidos para se tornar família. E isso não faz uma família acontecer. O que faz uma família acontecer é realmente a parte afetiva. Eu investi nessa filiação. É o saber que vai ter um dia que vai estar muito tranquilo e o outro dia não vai estar nada tranquilo. Porque as relações, elas são feitas assim, de encontros e desencontros. Mas o mais importante é que a gente queira os encontros. E esses encontros, eles têm que ser muito... não pode ser achar que foi Deus que mandou, que tudo acontece porque o divino está presente. Não, não é isso. Acontece porque eu tenho desejo, acontece porque eu quero ir buscar essa criança, acontece porque eu quero que essa criança se transforme em meu filho. Então existe uma diferença. Eu quero uma criança ou eu quero um filho? Se eu quero um filho, eu vou ter que batalhar por essa filiação. E nessa filiação, quando é uma adoção tardia, que é uma adoção um pouco mais velha, tem, como eu já falei há pouco, tem alguns aspectos. Então a criança, quando ela chega na família, ela regride, ela tenta realmente ser muito boazinha, ela quer pertencer a essa família, ela tenta ser muito parecida com a família. Outro aspecto que aparece é uma agressividade. A criança mostra uma certa, num primeiro momento não, mas depois ela mostra uma certa agressividade. Muitas vezes a agressividade é voltada para a figura materna, né? Porque normalmente é a figura que está mais perto. É a figura, quase todos nós temos um mundo feminino muito maior de figuras femininas, né, do que a figura masculina. Então elas têm essa tendência. São crianças que, quando estimuladas, elas aprendem muito rápido, elas querem aprender, elas têm ânsia, elas têm fome de aprender, fome de entender, mas muitas vezes elas não têm, não é uma capacidade, mas falta a elas assim, a base para a compreensão, para entender, para se sentir mais confiante em lidar com os conceitos. Porque são crianças que durante muito tempo usaram de energia para sobreviver e não para viver. Então, quando elas entram numa família, que elas se sentem seguras, que elas se sentem acolhidas, a tendência dessas crianças realmente é começar todo esse processo dessas regressões, porque aí elas vão poder viver, aí elas vão poder trabalhar a segurança, elas podem relaxar, elas podem realmente mostrar quem são. Tá? O que mais eu poderia estar falando sobre a adoção tardia? Né? É uma adoção que a criança traz um passado muito vivo. Então não tem como a gente eliminar esse passado. Muita gente diz, não, tudo bem, né? Muda o nome, ou pede, olha, daqui para frente vai ser diferente, esquece o que passou. Impossível. Impossível, é a história dela. Quando você tenta dizer para essa criança, olha, esquece o que passou, você faz uma cisão. E você não adota a criança como um todo, ou o adolescente como um todo. Você adota parte. E quando você adota parte, você tem parte da pessoa. Você não tem ela no todo. E ela precisa ter realmente consciência, se apropriar do passado para poder ter uma energia de modificação, de transformação, para que essa resiliência possa aparecer
e dessa resiliência ela realmente decidir um novo enfoque, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de viver, novos padrões de vida, né? E que ela possa realmente querer esta família. Porque toda criança, todo adolescente quer, é o desejo, é uma família. Mas para se adaptar a esta família, muitas vezes ele precisa lidar com uma realidade. E essa realidade deles é uma realidade crua, é uma realidade cruel, porque foi desse jeito, porque teve vários abandonos. Então a gente precisa lidar com esses abandonos. Por mais que muitos pais desejam, né, eliminar esse passado, faz parte, o abandono faz parte. E ele só vai conseguir realmente pertencer, se ele trouxer toda a bagagem dele e abrir essa bagagem e as pessoas poderem lidar com essa bagagem de uma forma muito mais tranquila. Tá? Então a adoção tardia é uma adoção possível, não é impossível, é uma adoção pouco trabalhosa, mas é uma adoção que vale a pena e nós precisamos realmente trabalhar com um outro enfoque, acreditar que vai dar certo, dar uma certa sustentabilidade para essas crianças, para um suporte para elas terem esse prazer de ser chamado de filho e filha. Aqui nós vemos várias situações que aquela pessoa de Curitiba, da pesquisa de Curitiba, mencionou, e a Soraya também, né? Aquela questão da regressão e a questão da agressividade. E um aspecto muito interessante, a partir do momento que a criança está se sentindo segura naquele novo lar, então a partir dali ela vai viver tudo aquilo que ela não viveu até aquele momento em que ela precisava sobreviver ao ambiente do abrigo, sobreviver ao desamor, sobreviver à falta de carinho. Então ela cria uma barreira de proteção e a partir do momento que ela se sente acolhida, que ela se sente amada, que ela sente que está sendo investido nela, aí sim ela vai se mostrar e vai a partir daí então passar a viver. Então a gente vai viver muitos momentos sim de regressão, aparece, a gente tem que estar preparado para isso. A questão da agressividade também, a gente tem que estar preparado para isso. Então a adoção tardia, como diz a Soraya, é possível, não é impossível, vai de tudo quanto a gente quer investir em ter um filho. O próximo tema também é a adoção interracial. O que é uma adoção interracial? Bom, é simples. É quando a criança ou adolescente pertence a uma raça diferente dos pais adotivos. Aqui nós temos um preconceito brutal. Né? Nós temos um preconceito brutal também. Então nós temos um preconceito primeiro que começa na palavra adoção. Já vem essa coisa, tem alguma coisa errada com essa família, ela teve que adotar, conceito. Adoção tardia, nós temos o preconceito de estar pondo um pequeno monstro dentro de casa. É isso que vem à mente das pessoas sem dourar a pílula. Adoção interracial, então, nem se diga. Então, quando há uma cor diferente da nossa cor, aliás, quando é o diferente de nós, aí a coisa é complicada, né? Então, é uma raça diferente dos pais adotivos. Mas nós temos 66% das crianças são pardas e negras nos abrigos, 33% são brancas, 1% é indígena e 0% é asiático, raça amarela. Isso é um dado assim que eu fiquei abismado com isso e até vale a pena se pensar por que não existem crianças asiáticas ou de raça amarela nos abrigos. Será que é uma coisa cultural? O que acontece para que não haja isso, né? E aqui nós temos alguns casais, é um casal difícil da gente ver, um casal da raça negra com uma criança branca, o mais usual é esse aqui que a gente vê. E também temos aqui um exemplo de interracial internacional, que é o casal Brad Pitt, que eles têm crianças de todas as colorações e nacionalidades, e aliás eles vão adotar agora uma criança da Síria. Já estão se preparando também para adotar uma criança na Síria. E eu vi hoje uma notícia sobre o Nepal, que 25 crianças que perderam lá suas mães e os seus pais
as autoridades nepalesas já autorizaram que o governo de Israel leve essas crianças, então, para serem adotadas por famílias em Israel. Já há um trabalho assim internacional, porque a gente sempre pensa, como naquele terremoto horroroso no Haiti, e quantas crianças ficaram abandonadas. Muitas delas foram disponibilizadas para adoção, mas quantas outras estão ainda lambendo o chão no Haiti e não conseguiram uma família, e agora já se mobilizaram no Nepal, 25 crianças já estão indo para Israel. Então a gente ainda tem um pouco de esperança na raça humana. Bom, o terceiro tema é sobre a adoção homoafetiva. Esse aqui é um casal muito significativo, é o Tony Hayes e o David. Pode colocar, por favor? O que é uma adoção... Uma adoção homoparental, vamos lá? Homoafetiva é a adoção por homossexuais e bissexuais. Próximo. Pode ser na forma de adoção conjunta por um casal de pessoas do mesmo sexo, por um dos parceiros de um casal de pessoas do mesmo sexo do filho biológico, ou adotivo do cônjuge e adoção por uma única pessoa LGBT. Aliás, hoje em dia tem LGBTT. Estou ficando desatualizado nas siglas, daqui a pouco tem quadrangular, circular, e a gente vai ter que se atualizando. Mas até onde eu saiba é lésbica, gay, bissexual e transgênero, ou travesti e transgênero, o outro T que tem agora também. Bom, um fato muito interessante foi o que aconteceu exatamente com esse casal aqui. A ministra Carmen, uma vez que o Supremo Tribunal Federal reconhece a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro, então assim, nós tivemos um momento em que o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, disse que uma união homoafetiva é um núcleo familiar. E se é um núcleo familiar, ele tem que ter todas as prerrogativas de um núcleo familiar. Ele tem que ter filhos, ele pode ter direito a filhos, direito a seguro social, ao imposto de renda, uma série de coisas. Então a ministra Carmen Lúcia manteve uma decisão que autorizou um casal gay, David Hare, esse à esquerda, é o inglês, e Tony Hayes, o direito a adotar uma criança independentemente da idade. Porque o Tribunal de Justiça do Paraná havia dito que não, gays não podem adotar crianças com mais de 12 anos. Oh, que coisa horrível, gays adotando crianças com acima de 12 anos de idade. Então imagina que se passou pela mentalidade daquele magistrado. E aí a ministra Carmen Lúcia, mais uma vez, de uma forma bastante lúcida, assim, se há esse reconhecimento da união afetiva, eles demoraram muitos anos para conseguir adotar esse filhinho aqui do meio, e aliás eu fico contente porque o Tony, que é o daqui da direita, ele é dirigente de várias organizações LGBT no estado do Paraná e já aceitou um convite nosso do GAI para vir fazer aqui uma palestra sobre os direitos, assim, vamos dizer, em termos de direito de família, de diversidade sexual, é uma das pessoas que está no mínimo há 25 anos trabalhando em cima disso. Ele teve que lutar muito para que o companheiro dele pudesse obter o visto de permanência no Brasil. Então ele aceitou um convite do GAI e veio oportunamente fazer uma palestra aqui sobre essa questão do LGBT. Então já fica mais ou menos aí, nós vamos divulgar. Vamos em frente? Bom, a adoção tardia, interracial e homoafetiva. E aí eu vou colocar a minha família na berlinda. Por quê? Não sei, por obra e graça. Nós conseguimos juntar na nossa família todo o pacote. Nós conseguimos juntar a adoção tardia, a adoção interracial e a adoção homoafetiva. Só não teve adoção especial. Talvez nós, os pais, sejamos especiais, né? Alguma coisa falta. Mas nós temos na nossa família, então mostra os slides, por favor. Então nós temos aqui a minha foto com o nosso primeiro filho, acho que foi a nossa primeira foto que eu tirei com ele. Eu brincando com ele ainda pequenino, não basta ser pai, tem que brincar dentro da caixa, né? No quarto do menino, brincar de esconde-esconde. O nosso segundo filho com o meu companheiro.
Aí os 2 irmãos agora. Os 2 irmãos também no passeio. O menor, onde era aquilo? Whitewild, Hop High, alguma coisa assim? É, porque nós temos em casa assim, a parte lúdica da família, que não é a minha parte, a parte lúdica da família fica com o meu companheiro Hélio. A parte um pouco mais séria fica comigo. Então assim, se é para brincar, despencar, ir na água, correr, pular, é com ele. Então foi quando eles fizeram um passeio juntos lá que eu não faço. Eu sou um pato de terreiro. Sabe pato de terreiro? Pato de terreiro tem medo de altura. Próximo. Aí está o nosso campeão de jiu-jitsu, que pratica jiu-jitsu já há um certo tempo, faixa verde. E aqui nós temos a nossa família, ou seja, nós temos adoção tardia, adoção interracial e adoção homoafetiva. Porque vejam, um negro, um alemão, um japonês e um brasileirinho. Que é uma combinação melhor? Né? Enfim, e assim nós vamos. E aliás, é com muita satisfação que eu quero comunicar a todos que no dia 23 de abril desse mês, agora, nós soubemos essa notícia ontem à noite, que a juíza da Infância e Juventude nos concedeu a adoção do nosso segundo filho. E a adoção em nome do casal. Então foi uma adoção em nome do casal. Fazemos parte daqueles, eram 14 casais num país de 200 milhões de habitantes, que conseguiram adotar uma criança, e existem ainda 10 casais homoafetivos aguardando essa decisão num país de 200 milhões de habitantes. Então assim, a gente fez questão de trazer essa informação, essa da nossa família, para aquelas pessoas que ainda se sentem cidadãos de segunda classe, cidadãos não merecedores, cidadãos que acreditam que não têm o direito de formar uma família e uma família feliz. Então, como diz lá na internet, hashtag em defesa de todas as famílias, hashtag nossa família existe. E aí um grupo fez um trabalho de TCC para a Faculdade de Comunicação em São Paulo, e a nossa pequena família foi objeto desse trabalho de TCC. E aí eu quero apresentar esse pequeno vídeo sobre a nossa família. A adoção é um ato de amor, considerando injustas toda forma de amor. Ser pai é uma felicidade, na hora que você vê assim, seu filho, né? Fala, oi pai, tudo bem? Daí aquele sorriso. A melhor das relações é aquela que você não consegue explicar. E a educação que você dá, o ensinamento, você quer o bem dele, ele vai aprendendo, é uma sementinha que você vai colocando, regando, assim, tudo de bom. Então, quando você vê que a tua atenção, as noites em claro, as discussões, as brigas, aí você vê o resultado final. O termo adoção significa tornar alguém como filho, se responsabilizar por uma criança ou adolescente para a formação de uma família. É um ato de beneficência e proteção, em que ambas as partes recebem o privilégio de constituir laços familiares com o intuito de ter uma relação completa. Quem adota, independentemente da sua opção e preferência sexual, em relação ao seu parceiro, ou para seu companheiro, ou para seu cônjuge em si, é um ato de amor efetivo. Você se doar para alguém, você poder ser pai presente, ou mãe presente. O processo de adoção, ele deve ser o mesmo para qualquer pessoa. Seja um casal homoafetivo, seja uma pessoa sozinha, seja uma pessoa, um casal heterossexual, um casal com uma relação homoafetiva. A gente também tem que verificar o casal postulante, seja hétero, seja homoafetivo, se o casal efetivamente quer fazer a adoção. Então tem que haver a manifestação individuosa da vontade. E depois tem o acompanhamento do Ministério Público, porque está envolvendo um menor de idade, incapaz, e a promotoria de justiça tem que estar acompanhando necessariamente o termo unidade processual. Por quê? Porque naquele instante o
ponto a justiça está na condição de defender os interesses do incapaz. A primeira questão é que a profissão tem uma definição ética, um conjunto de resoluções, um conjunto de definições, de não discriminar por nenhum tipo de relação. Isso compõe o nosso código de ética, né? Dos princípios éticos do serviço social é não discriminar, nem ser discriminado por questão de raça, cor, etnia e orientação sexual. Onde a criança for amada, onde a criança for bem recebida, né, ela deve estar com essas pessoas, né, independentemente de cor, gênero, sexo. Eu entrei com meu pedido de habilitação no cadastro de adoção em março de 2009. Conhecemos por fotografia o nosso primeiro filho, que agora já são dois. E topamos conhecê-lo, então foi feito um trabalho com ele, porque são dois pais. É muito difícil, até hoje, você mostrar que as formas de amor e que as formas de se relacionar são distintas, porque o homem é distinto. Então foi feito todo um trabalho de tipos de famílias, das crianças, tudo. A criança vai lidar com a sua realidade, amando seus pais ou as suas mães, né, de uma forma tranquila, e o amor é que vai contar em tudo isso. Em 2011, nós tivemos aí 2 julgados importantes pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E nós tivemos em maio de 2013, o ano passado, uma resolução, a 175 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, presidido pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, baixando normas de processo de habilitação matrimonial entre pessoas do mesmo sexo. Nós conhecemos o Wes em julho. Em setembro nós tínhamos a guarda dele, mas a adoção definitiva demorou um tantinho mais, porque houve uns entraves na lei. Mas ele está conosco já agora, vai fazer 5 anos, 4 para 5 anos. É um menino fantástico. As relações humanas, elas são socialmente construídas e, portanto, a família também é socialmente construída. Uma criança, quando ela precisa de um lar, precisa de uma família, independe da orientação sexual dos pais. O que a criança realmente precisa é se sentir amada, porque ela vem de uma história de vida, com certeza sofrível, se ela for uma adoção tardia, ou se ela for uma criança nova, ela precisa de afetividade, nada mais além disso. Agora, no nosso segundo filho, sim, nós entramos então com um pedido de habilitação e de guarda em nome do casal. O casal agora está adotando o segundo filho, que já está conosco agora há 3 meses, já com termos de adoção. Todos nós temos oportunidades de tudo. E se nós tivermos todas as ferramentas na nossa mão, já temos a legislação aí sendo bem interpretada pelo Poder Judiciário. Basta apenas que as pessoas agora se afeiçoem àquilo que a realidade brasileira está nos proporcionando aí por meio das nossas autoridades judiciárias. As pessoas que dizem que filhos de pais ou mães homoafetivos, né, vão ser necessariamente também homoafetivos, isso é mito, isso é falta de conhecimento. O nosso filho é um garoto com uma cabeça extremamente bem resolvida. Eu sempre digo que a menina ou o menino que forem companheiros, eles são pessoas de muita sorte. A partir do momento que ela se sinta segura com essa família, que ela perceba o amor desses pais ou dessas mães, ou dos pais héteros, ela vai lidar aí com as questões que a vida lhe apresentar. Nunca teve problemas na escola. Os primeiros que ousaram falar alguma coisa, os seus 2 pais
posso falar de pressão, você tem duas bichas como pais. Ele simplesmente se virou e falou assim, mas as duas bichas me adotaram. Então tem toda a garotada da escola frequenta a nossa casa, as meninas, as paquerinhas, as ficantes, as não ficantes. As pessoas, quando se habilitam à adoção, não têm a menor noção de como fazer isso. Se você não procurar pela internet, não procurar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma coisa meio árida para uma pessoa ficar lendo tudo aquilo, o grupo de apoio à adoção ele faz exatamente essa ponte antes da adoção e no pós-adoção. Atualmente, há apenas 5,4 mil crianças e adolescentes que estão em situação de adoção, sendo que são mais de 30 mil cadastrados que aguardam aprovação. Segundo o mapa da violência, nos últimos 2 anos, mais de 27 mil crianças foram abandonadas no Brasil. São tantas pessoas que foram lançadas ao mundo e não tem um pai, não tem uma mãe. Às vezes são órfãos de pais e mães vivos que abandonam essas crianças. Eu vejo assim, um casal homoafetivo ele tem os mesmos direitos, os mesmos anseios, os mesmos desejos de qualquer casal dito dentro da normalidade. Todos os dias nós ganhamos muito da vida. O mínimo que a gente pode fazer é devolver um pouco para a vida. Os que estão lá nos abrigos, que eles dormem todas as noites pensando, será que amanhã que eu vou ter um pai? Será que amanhã que eu vou ter uma mãe? Não, eu vou ter alguém que vai cuidar de mim. Alguém que eu vou poder falar, bom dia, pai. Pô, pai, quebrei o vidro. Então, você está pensando nessa ideia de casar, de adotar uma criança, vai em frente. Você é cidadão, merecedor da mesma atenção que qualquer pessoa. Tanto os homossexuais quanto os heterossexuais têm a mesma finalidade. Qual é a finalidade? Ser feliz. Então, isso, na realidade, é o que nós queremos, né? Nós queremos ser felizes e fazer as pessoas felizes, né? Então, aqui termina a questão da adoção tardia, interracial e homoafetiva. Agora nós vamos na última da palestra, que é a adoção especial. Você quer falar? Depois você fala. Adoção especial. É a adoção de uma criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica, que nós não estamos falando do grau da deficiência, do tipo da deficiência. Teve uma deficiência ou uma doença crônica. Parece? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essas 5.403 crianças abrigadas ou em situação de adoção, sendo que 22,6% dessas crianças, ou 1.200 crianças, têm algum problema de saúde, ou seja, doenças tratáveis, 414, doenças não tratáveis, 135, com deficiências físicas, 202, com deficiência mental, 431, e com o vírus HIV, os filhos do HIV, nós temos 132. Essas são, juntamente com as crianças a partir dos 12 anos de idade, as chamadas crianças inadotáveis. Já existe essa expressão. A adoção a partir dos 12, 13, 14 anos de idade e ainda com deficiência são as chamadas crianças inadotáveis. Então, criou-se uma lei, a gente pode seguir adiante, mas criou-se uma lei, pode seguir, que é a Lei 12.955 de 2014, que estabelece prioridade de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com deficiência ou doença crônica. Então aqui, a partir daqui, você estabelece, vamos dizer assim, um marco para que os processos sejam um pouco mais acelerados, porque praticamente você não tem cadastros dessas crianças especiais. Existem grupos isolados, existe um grupo isolado em Curitiba que se chama Monaci, que é um grupo dessas crianças,
que cuida dessas crianças. Existe um grupo em São Paulo também que foi criado a partir do momento que uma senhora resolveu adotar de uma vez várias crianças especiais. Então existe muito pouca informação sobre essas crianças, e aí o governo tentando, né, acelerar um pouquinho mais, porque nós sabemos que há uma certa morosidade, dá prioridade a partir dessa lei. A única preocupação da Justiça, isso tem que ter sempre, é orientar os pretendentes à adoção de que se trata de uma criança que necessita de cuidados especiais. Ou seja, quando a gente faz aquele cadastro no fórum, no setor técnico, ali existem vários questionamentos a respeito desta questão. Se aceita a criança com uma doença com um grau leve, moderado, uma doença crônica, uma doença incurável, porque tem que mostrar para as pessoas, não adianta a gente querer, isso é uma realidade, não vamos ser Joana d'Arc se nós não estamos com estrutura para ser Joana d'Arc. O que eu quero dizer com isso? A adoção é um filho, uma criança que você está levando para casa, e não é para mostrar para ninguém como eu sou lindo e eu adotei uma criança especial. Há que se ter, nesse momento do preenchimento daquela ficha, a questão da razão e da emoção. Não tenho condições psicológicas, não tenho condições materiais de adotar uma criança com um grau severo, uma doença crônica. Então isso tem que estar muito claro para a pessoa. Eu preciso daquele exercício do autoconhecimento. Por quê? É uma adoção especial em todos os sentidos. Então é uma criança que muitas vezes vai requerer um deslocamento diário, uma atenção diária, ou é ambulância, ou é fisioterapia, ou é estímulo, ou o que for. Isso vai demandar aquele investimento não só afetivo, como um investimento também material. E a gente tem que pensar nisso, tem que ser claro nisso. Por que pegar uma criança que de repente já está numa condição de atendimento razoável para a sua deficiência, para satisfazer sabe-se lá o que? Então, o Ministério Público, ele alerta muito sobre essa questão. Há necessidade de cuidados especiais. E aí é muito importante que os setores técnicos que fazem a análise, que fazem as entrevistas com as pessoas, dizem, eu quero adotar uma criança especial. Aí nós temos que fazer uma análise muito séria daquele habilitado, daquele candidato à adoção. Se efetivamente o que está movendo aquela pessoa àquela adoção. Isso é muito importante ter em mente. Seguindo. Acabou? Bom, não existe diferenças entre os trâmites para a adoção de crianças com necessidades especiais e ou com HIV. Ou seja, não tem documento diferente, não tem os 8, 9 passos que nós falamos lá em fevereiro. A tramitação documental, entrevista, curso de habilitação é exatamente o mesmo. É óbvio que os profissionais do setor técnico vão ter um outro enfoque nessa entrevista, nesse cadastramento, até também das condições físicas onde essa criança vai ser depois levada. E aí eu quero apresentar então um vídeo a respeito de adoção especial, porque a gente sempre se surpreende com o ser humano para o bem ou para o mal, né? Uma lei que garante prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas passou a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento mostra que das cerca de 5 mil crianças e adolescentes que esperam na fila de adoção, pelo menos 20% delas têm algum tipo de problema de saúde. Para agilizar a adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas, foi publicada no início deste mês a lei que prioriza a tramitação desses processos. A lei ela vem suprir duas necessidades. A primeira, dar maior visibilidade a esse público, que é um público bastante excluído e invisível dentre os excluídos, e depois dar celeridade ao processo de adoção, visto que a partir desta lei que a presidenta acaba de sancionar, as crianças com deficiência passam a ter prioridade. A nova lei, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve diminuir a espera na fila pela adoção e, assim, pode evitar que crianças e adolescentes com deficiência e com doenças crônicas permaneçam muito tempo em instituições como esta.
No abrigo da Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores Excepcionais, Ampare, em Brasília, 10 pessoas recebem assistência material, psicomotora e, sobretudo, afetiva. São crianças, adolescentes e até aqueles que chegaram à fase adulta dentro do abrigo. A maioria foi abandonada pelos pais biológicos, que não souberam lidar com as deficiências físicas e mentais. Sem interesse da família, os abrigados com este perfil têm despertado pouco interesse da sociedade. Em 20 anos de existência da instituição, comandada por Dálcia, nunca foi registrado um único pedido de adoção. A grande maioria das pessoas que querem adotar, eles querem adotar uma criança como se ele fosse um robozinho, né? Uma criança que eles podem comandar e que tem que ser branca, que tem que ser menos de 1 ano de idade, que são alguns critérios que se estabelecem e que dificultam e que nós jamais entraremos nesse critério. Histórias bem diferentes da que ocorreu na família da Fabiana. Depois do nascimento da primeira filha, a advogada e o esposo decidiram adotar uma criança. E no preenchimento do cadastro, não excluíram a possibilidade de ter um filho com deficiência. Há 5 anos chegou Miguel, nascido no Paraná. O pequeno tem síndrome de Down. O processo de adoção dele foi considerado rápido. Durou cerca de 7 meses, quando em média o tempo de espera é de 1 ano. Hoje, Miguel estuda em uma escola privada de ensino regular em Brasília. Ele tem 2 irmãos, ele tem um gatinho, ele tem um cachorro, ele tem amigos, ele viaja com a família, sozinho, né? Eu e meu marido temos o costume de deixar nossos filhos viajarem com os familiares para criar esse laço, né? O Miguel faz as atividades da vida dele diária sozinho, ele toma banho, ele come, né? E o Miguel, ele encheu a nossa vida, né, de alegria, assim como os nossos 2 outros filhos. E também atuando como vice-presidente de um grupo de apoio à adoção, o Aconchego, Fabiana avalia bem a nova lei como forma de criar famílias. Mas vale lembrar que a prioridade estabelecida na legislação não altera as etapas necessárias para concretizar a adoção. Necessariamente, toda pessoa que quer adotar, homem com homem, mulher com mulher, homem sozinho, mulher sozinha, ela pode buscar o judiciário e ela vai se habilitar. A partir daí, ela vai escolher o seu perfil, vai ter os esclarecimentos, vai fazer um curso de preparação que vai fortalecer essa opção e aí ela vai poder sim buscar esse filho. A lista completa dos documentos e procedimentos necessários à adoção está no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Uma lei que garante prioridade na adoção de crianças e adolescentes. Então são os tópicos assim, principais dessa questão da adoção de especial. Particularmente, aí a gente tem que dar o braço a torcer para essas pessoas que conseguem, que fazem com que essas crianças... Eu me lembro de uma história, enquanto eu estava preparando essa matéria, eu tive poucos dias para fazer isso, de uma senhora em São Paulo que ela visitou um abrigo. E lá dentro do abrigo, lá no fundo, no cantinho, nos berços, tinha uma criancinha com um grau severo de paralisia cerebral. E aí ela perguntou para a assistente social, e aquela menininha ali? Aquela ali ninguém adota, ninguém quer. Essa mãe, ela foi até o berço. E quando ela pegou a criança sorriu para ela. E a assistente social falou, mas essa criança nunca sorriu. Ela adotou essa criança, ela adotou mais 2 crianças com um grau sério de deficiência, né? E a partir daí essa pessoa fundou, então, ela tem um blog, infelizmente eu esqueci o nome, que ela é referência em adoção especial. Então, quando alguém procurar sobre adoção especial na internet, fatalmente vai encontrar o nome dessa senhora que se chama Luana, se não me falha a memória. Enfim, vamos em frente. Aqui algumas considerações finais, então, eu já sei que está todo mundo cansado, sobre os temas de hoje. A conta do número de habilitados à adoção e o número de crianças disponíveis para adoção não fecha. 30.000 habilitados e 5.400 para adoção. Devido ao perfil muito restrito que grande parte dos adultos buscam, aí entra os grupos de apoio à adoção, da informação.
Ninguém vai te convencer, não adote um bebê. Quer adotar um bebê? Adota um bebê. É um direito seu, mas eu tenho o dever de apresentar a realidade dos abrigos. Então, quando alguém fala assim, mas eu li hoje na internet uma pessoa muito feliz que depois de 7 anos ela conseguiu adotar o seu bebezinho. E me veio à mente, tem criança que ficou mais 7 anos no abrigo esperando por um papai e por uma mamãe. A gente tem que pensar nessa questão também. E os grupos de apoio de adoção, eles têm que apresentar as adoções necessárias, porque é uma realidade, 76% tem acima de 12 anos de idade. Número 2, estudo divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça demonstra que o que ocorre é que as crianças disponíveis para adoção estão fora do perfil procurado. Isso nós já falamos anteriormente. Mais um ponto. É necessário, do nosso ponto de vista, que o próprio Poder Judiciário incentive a adoção de crianças fora do perfil mais procurado pela adoção. Então, assim, as pessoas envolvidas na área, especialmente os estudantes, quem está nessa área agora militando, e está dentro de uma cadeia de poder, fazer esse trabalho também para fazer campanhas. Não basta só fazer campanha de adoção. É campanha de adoção para mudança do perfil. Porque muitas vezes, pela falta de informação, as pessoas não mudam o seu perfil. E também, graças a Deus, a gente já tem visto isso, que com a atuação dos grupos de apoio à adoção, alguns habilitados já estão mudando, de 3 anos já estão chegando até 7 anos de idade. Já estão com uma outra visão. Mais um ponto? Os grupos de apoio à adoção devem também tentar mudar essa visão, estimulando a adoção de grupos de irmãos, crianças mais velhas ou com alguma doença. Porque também é um outro problema, as crianças com irmãos, adoção tardia e com irmãos no abrigo, que não sejam separados, né? Mais um, está no 2 a 1, passa para o pai. Esses grupos devem tentar conscientizar as pessoas de que não apenas as crianças idealizadas poderão preencher plenamente a vontade de ser pai de quem se propõe a adotar, muito pelo contrário. A palavra é exatamente essa, as crianças idealizadas. Só aquela criança idealizada vai poder preencher a minha vontade de ser pai. E as coisas não funcionam assim. É como ela disse, aquela pessoa que cuida de um abrigo há 20 anos não teve uma adoção de uma criança especial. Exatamente por causa daquele perfil quadradinho. Né? Então era isso. Né? Deixa eu ver aqui. Ok. Você quer falar alguma coisa? Eu quero convidar meu filho, que ele preparou um texto. Eu vou pedir mais um pouquinho da paciência de vocês. Wes, é o nosso voluntário aqui do GAI. Rapidão, as pessoas querem dormir. Faço o convite para no dia 13 de maio. Então a palestra é Quem é criança disponível para adoção tardia ou uma afetiva interracial e pessoa com deficiência. Apresentação do GAI lá no auditório da Faculdade de São Roque, no dia 13 de maio, e ela vai ser replicada também, acho que em setembro ou outubro. Deixo vocês 5 minutos com os meus 2 filhos. Ele preparou o improviso. Mais ou menos. Então tá. Boa noite primeiramente. Eu vou falar meio que da minha experiência a respeito da adoção tardia. O que é uma adoção tardia no ponto de um adolescente? Começando pela escola. Quando mudei para a escola nova, atualmente o Rogério, sempre me perguntaram como que é viver com 2 pais? Como que é viver com 2 homossexuais dentro da sua casa? Eles não te perguntam isso, não te perguntam aquilo? Daí eu falava, é totalmente normal. É como se você fosse sua relação com a sua família. Só que não tem a ligação de sangue. Eles te chamam do mesmo jeito, eles dão um carinho pra você. É igualzinho, mas eles sempre me perguntam, será que um dia você vai ser gay? Você se interessa por homem? Você se interessa por mulher? Eu sempre respondi, atualmente eu me considero heterossexual, mas nunca se sabe no futuro, a mente de uma criança muda, a mente de um adolescente muda. Daí esses dias atrás mesmo me perguntaram, me diz, você é homossexual, heterossexual ou bissexual? Eu falei assim, eu me considero um bissexual. Me perguntaram, como assim? Eu peguei e falei assim,
Como assim? Ah, eu penso assim, eu vejo um homem bonito, eu falo, ah, é bonito, isso não quer dizer que eu seja gay. Eu vejo uma menina bonita, eu falo, é bonito, não quer dizer que eu seja hétero. Eu me interesso por homem e por mulher, não quer dizer que eu seja. Daí me perguntam a respeito, como que é ter um irmão na sua família que não tem nada a ver com você? E eu pego e falo assim, que nem diz a moça que a gente sempre adota alguém, um namorado na nossa vida. Eu falei igualzinho, você adotou um namorado, uma namorada na sua vida, você casou com uma pessoa que você não conhecia, é igualzinho. Vocês vão criar laços de afetividade. Daí também tem a questão de ser adotado por 2 homens ou por 2 mulheres, um homem e uma mulher. Sempre me perguntam como que é viver com a mulher. Eu falo assim, é normal. Dizem que só porque eu vivo com 2 homens, um dia eu vou ser gay, eu vou assumir que eu sou gay. Não quer dizer. Sempre na escola eles me falam assim, você ainda vai ser gay. Muitas meninas e meninos chegam em mim e falam, você é gay, só que você não se assume. Porque dizem assim, muitas vezes as meninas, porque eu sou muito atencioso e não trato ela, como diz meu pai, como um pedaço de bife. Daí elas olham pra mim e falam assim, se é gay, um dia você vai assumir que você seja gay. Daí eu pego e falo assim, se eu sou gay ou não, é da minha conta. Mas eu te garanto que eu não sou gay. Daí é sempre isso que acontece. Também tem daquele preconceito dos metidos a machão, que não são resolvidos sexualmente. E eles sempre falam. Pois não? Não. Deixa o teu irmão falar também. Quer falar? Quer falar? E sempre falam assim, você mora com... Desculpa o termo que eu vou usar. Você mora com 2 viadinhos dentro da sua casa. Você também é um viadinho, só que não se assume. Fica dentro do armário e coisas assim. Daí, uma vez eu olhei pra pessoa, ela me falou isso. Eu olhei pra ela e falei assim, me diz você, se eu moro com 2 viadinhos, por que você também não se assume que você não é resolvido sexualmente? Daí a pessoa pegou e falou assim, eu sou resolvido. Eu falei, então qual que é o preconceito de olhar pro meu pai e falar que ele é viadinho? Você já viu ele fazer coisas que não pode se fazer em público? Você já viu ele se beijar? Você já viu ele se agarrar na rua? Se um dia você vê isso, você pode falar que meu pai é. Como que eu sei que você nunca vai ver isso em momento algum? Então respeite. A pessoa na hora olhou pra minha cara e falou assim, se você não estivesse dentro da escola, eu daria um soco no meio da sua cara. Mas você tá dentro da escola. Daí também tem as dificuldades. Eu sempre falo, tem dificuldades. Sim, no começo pra mim foi difícil. Que eu falo, eu era uma criança preconceituosa, entre aspas. Que eu não aceitava muito bem. Mas depois eu vi que não tinha nada a ver do que a comunidade, que as pessoas hoje em dia vejam. Daí eu sempre falava assim, vai ser difícil, tal, coisas assim. Mas hoje pra mim é totalmente normal. Vai ter a dificuldade no começo, mas conforme o tempo vai ver que não vai aquilo que a gente pensa que é, sempre muda. E na visão de adolescente hoje, pelo que eu vivo na escola, é normal. A pessoa é lésbica, é homossexual, é bi, a pessoa abertamente olha pra você, então, eu sou gay, então, eu sou lésbica. Daí a pessoa fala assim, nossa, que legal, cara. É isso. É isso aí, isso é mais Mais 2 minutos. Eu sempre digo que esse aqui é um garoto excepcional, porque ele é de Indaiatuba. E viveu 7 anos dentro de um abrigo. E um dia ele resolveu pegar na mão de 2 homens, sair, porque bem ou mal ele estava abrigado há 7 anos, pegar na mão desses 2 homens e dar um pulo no escuro e mudar para uma cidade, mudar de vida. Então eu acho assim, que tem que ter muita estrutura que ele teve aos 11 anos de idade, coisa que eu não sei se eu teria hoje. Então, e esse outro aqui também, que chegou na família há 11 meses e 7 dias, hoje 11 meses e 8 dias, e já está aí dentro da família com os seus 2 paisãos. Muito obrigado. Você vai fazer um encerramento? Tá. Tem só mais a próxima palestra. Tá? Por favor, Wesley. Então essa é a palestra agora do dia 13 de maio. E eu fico muito contente de anunciar que a nossa próxima palestra aqui do GAI vai ser no dia 26 de maio. E nós vamos ter aqui como o tempo de espera, gestação emocional, aproximação e pós-adoção. Vai ser ministrada pela Adriana de Oliveira Cassassa Schendorf, que ela é psicóloga, coordenadora do Serviço de Acolhimento da Associação Beneficente Irmã Dulce.
lá em Salto, do ABID. Indaiatuba, desculpa, Indaiatuba. Vai falar de Salto, eles vão ficar bravos. Ela, além de ser psicóloga, ela é especialista em acolhimento institucional e convivência familiar e comunitária. Então é isso que o GAI sempre procura. Procura trazer pessoas que tenham a acrescentar, pessoas com informações. Fico contente que também nós vamos ter em breve a coordenadora do serviço da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba, que já aceitou também o nosso convite para fazer a palestra aqui. Provavelmente em julho ela vai falar sobre os aspectos jurídicos da devolução, da adoção e tudo isso. Então, uma pessoa da área da Vara da Infância e Juventude em Itu, de Sorocaba. Nós tivemos em março o promotor da infância aqui em Itu falando sobre os aspectos jurídicos. E em julho, provavelmente, teremos, então, essa coordenadora da Vara da Infância e Juventude. Então, assim, a gente procura trazer essas informações. E a roda de conversa é uma coisa mais tranquila, é uma coisa mais, assim, relaxada, onde nós sentamos e batemos um papo. Então, muito obrigado a vocês todos. Boa noite a todos. Eu sou o Salomão. Eu sou o vice-presidente do Grupo GAI. Estou junto com o grupo desde a fundação, já com o Rogério, presidente, o Klaus, o Hélio e mais o restante da diretoria e os voluntários. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês, pelo interesse pelo tema, pelo apoio, né, que a gente sabe que muitos aqui dão pela causa da adoção, independente de serem pretendentes da adoção, habilitados, simpatizantes da causa, ou seja lá o que for. O importante é a gente buscar conhecimento e em Itu saber que tem um grupo que está aqui para apoiar vocês. Se tem interesse em adotar, independente do tipo de adoção, umas coisas que a gente precisa deixar bem claro. O que o Klaus falou, o nosso papel aqui é mostrar informações. Qual é a realidade? Crianças negras, crianças maiores que precisam ser adotadas. Isso quer dizer que você tem como dar sua opinião? Não. O grupo de apoio está aqui para apoiar a sua decisão. Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho de família? Se você, tendo mais informações, mudar o seu perfil, porque você entende que é isso que você deseja, e que a partir da informação, né, a gente fala que há preconceito. Em alguns casos pode ser, em outros casos não é. Em outros casos é questão de desejo, é questão de sonho e é questão de prioridade de família. É o que o setor técnico fala para a gente quando a gente chegar lá, fala projeto de vida. Qual é o seu projeto de família? No seu projeto de família, você pensou em adotar uma criança grande, uma criança diferente, uma criança igual, uma criança pequena, um bebezinho? O que você pensou no seu projeto? E é isso que o grupo de apoio de Itu está aqui para fazer com vocês. Apoiar, seja qual for a decisão, junto com o setor técnico, que está aqui representado pela Márcia. Obrigado, Márcia, pela presença. Sempre junto da gente, aí o setor técnico de Itu. O setor judiciário, que é representado pela doutora Andrea, que nos apoia também, sempre que a gente precisa. Pelos voluntários. Tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Sintam-se apoiados pelo grupo, participem das palestras e contamos com vocês aqui na próxima. Ok? Obrigado.